hoje eu quero conduzir você por uma jornada que atravessa séculos, desertos, lágrimas, silêncio e esperança. Uma jornada que não começa simplesmente em um calendário litúrgico, mas no coração de Deus. Quero contar a você a história da Quaresma segundo a fé cristã católica. Não apenas como um período de 40 dias, mas como um caminho de conversão que acompanha a humanidade desde as primeiras páginas da Bíblia até os dias de hoje. Antes mesmo de a Igreja organizar esse tempo como conhecemos, o próprio Deus já educava o seu povo por meio de períodos de provação e preparação. Na Sagrada Escritura, o número 40 nunca é acidental. Ele carrega um significado profundo de purificação, amadurecimento e transformação. Foram 40 dias e 40 noites de chuva no dilúvio, quando a humanidade foi chamada a um recomeço. Foram 40 anos no deserto para o povo de Israel, aprendendo a depender diariamente da providência divina. Moisés permaneceu 40 dias no Monte Sinai antes de receber as tábuas da lei. O profeta Elias caminhou 40 dias até o Hóreb, sustentado apenas pela força que vinha de Deus. Então, no centro da história da salvação, encontramos Jesus. Após o batismo no Jordão, antes de iniciar sua missão pública, o Espírito o conduz ao deserto. Não foi um acidente, não foi uma fuga, foi preparação. Durante 40 dias, Cristo jejua, reza e enfrenta as tentações do inimigo. Ele entra no deserto para vencer onde Adão havia caído, para restaurar o que o pecado havia ferido. A Quaresma nasce dessa experiência. A Igreja, desde os primeiros séculos, compreendeu que não poderia celebrar a ressurreição sem antes atravessar espiritualmente o deserto com Cristo. Nos primeiros tempos do cristianismo, os que desejavam receber o batismo passavam por um longo período de preparação. Eles eram chamados catecúmenos. A comunidade inteira acompanhava esse processo com oração e jejum. A Páscoa era o grande momento do nascimento espiritual. E os 40 dias que a precediam tornaram-se um tempo intenso de purificação e vigilância. Com o passar dos séculos, especialmente a partir do século IV, quando o cristianismo deixou de ser perseguido e passou a se organizar publicamente, a Igreja estruturou oficialmente esse período de 40 dias. Não apenas para os catecúmenos, mas para todos os fiéis, porque todos precisam de conversão, todos precisam voltar ao essencial, todos precisam recordar que a fé não é automática, não é superficial, não é cultural. Ela é decisão diária. A Quaresma começa com um gesto forte e simbólico, a imposição das cinzas. Ao receber as cinzas na testa, o fiel escuta palavras que ecoam a verdade mais profunda da condição humana. Lembra-te de que és pó e ao pó voltarás. Ou convertei-vos e crede no Evangelho. Não há romantização nesse momento. As cinzas nos recordam que somos frágeis, que a vida é passageira, que o orgulho é ilusório e que a eternidade é real. Elas não são um símbolo de derrota, mas de humildade. E a humildade é a porta da graça. A partir desse momento, a Igreja nos convida a viver 3 práticas que sustentam toda a espiritualidade quaresmal: oração, jejum e caridade. Não são 3 sugestões opcionais. São 3 pilares que sustentam a conversão verdadeira. A oração é o retorno ao diálogo com Deus. Em meio ao barulho do mundo, a Quaresma pede silêncio. Silêncio interior. Silêncio que confronta.
silêncio que revela o que está desordenado dentro de nós. Orar na Quaresma não é apenas repetir palavras, é permitir que Deus ilumine as áreas obscuras da alma. É deixar que a palavra nos corrija, nos console e nos transforme. O jejum, por sua vez, não é apenas alimentar. Ele é disciplina da vontade. É lembrar ao corpo que ele não governa a alma. Quando a igreja pede jejum, ela está educando o coração para dizer não ao excesso, à impulsividade, à dependência do prazer imediato. O jejum revela nossas fragilidades. Ele nos mostra o quanto somos dominados por hábitos, vícios e distrações. Mas também nos fortalece. Ele nos ensina que o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A caridade completa esse caminho, porque não existe verdadeira conversão que não se traduza em amor concreto. A esmola, na tradição bíblica, nunca foi apenas doação financeira. Ela é misericórdia, é sensibilidade diante da dor do outro, é sair do egoísmo. A Quaresma nos obriga a olhar para fora, a perceber que enquanto lutamos com nossas próprias fraquezas, há irmãos que carregam cruzes ainda mais pesadas. Durante esse tempo, a liturgia da igreja também muda. A cor roxa domina os altares, o glória silencia, o aleluia não é cantado. É como se a igreja inteira respirasse de forma mais contida. Não porque a esperança desapareceu, mas porque estamos caminhando em direção à cruz. Existe uma pedagogia espiritual nesse silêncio. Ele cria expectativa. Ele prepara o coração para que, na noite da vigília pascal, o aleluia volte com força total, como explosão de vida nova. Mas a Quaresma não é apenas uma memória histórica, ela é um espelho. No deserto, Jesus enfrentou 3 tentações que continuam presentes na vida humana. A tentação de transformar pedras em pão revela o desejo de satisfazer necessidades imediatas acima da vontade de Deus. A tentação do poder e da glória mostra a sedução do prestígio e do domínio. A tentação de testar Deus revela o orgulho espiritual, a tentativa de manipular o sagrado. Cristo responde a todas com a palavra. Ele não negocia com o mal. Ele não racionaliza o erro. Ele permanece fiel. E é essa fidelidade que a Quaresma quer formar em nós. À medida que os dias avançam, a igreja nos conduz lentamente para Jerusalém. O Domingo de Ramos recorda a entrada triunfal de Cristo, mas sabemos que a mesma multidão que grita Hosana em poucos dias gritará crucifica-o. A Quaresma nos faz perceber o quanto também somos inconstantes, o quanto nosso entusiasmo pode ser superficial, o quanto precisamos de coerência. Então, chega a Semana Santa. O silêncio se aprofunda, a liturgia se torna mais densa, a cruz se aproxima. E compreendemos que toda a Quaresma apontava para esse momento. Sem cruz, não há ressurreição. Sem morte para o pecado, não há vida nova. A grande verdade é que a Quaresma não é sobre tristeza. É sobre verdade, é sobre encarar quem somos diante de Deus. É reconhecer que precisamos de misericórdia. É aceitar que sozinhos não nos salvamos. A cada ano, Deus nos oferece novamente esse tempo, não como repetição vazia, mas como nova oportunidade. Talvez você já tenha vivido muitas quaresmas. Talvez tenha começado propósitos e abandonado no meio do caminho. Talvez tenha sentido que nada mudou. Mas a graça nunca é desperdiçada quando o coração está disposto. A Quaresma é o deserto que nos purifica,
a disciplina que nos fortalece e a esperança que nos sustenta. Ela nos lembra que o sofrimento não é o fim da história, que a cruz não é a última palavra, que depois do silêncio do Sábado Santo, o túmulo se abre. E quando finalmente chega a noite da Páscoa, quando as luzes se acendem e o aleluia ecoa novamente, compreendemos que o caminho valeu a pena. Porque a ressurreição não é apenas um evento que celebramos, é uma realidade que somos chamados a viver. Que esta história não fique apenas na memória, que ela se torne experiência, que o deserto produza frutos, que o jejum gere liberdade, que a oração gere intimidade, que a caridade gere transformação e que, ao final desses 40 dias, você não seja a mesma pessoa que começou. Porque a verdadeira Quaresma não termina na Páscoa. Ela deixa marcas permanentes na alma de quem decide atravessá-la com sinceridade. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se agora no canal para continuar essa caminhada de fé conosco. Deixe nos comentários o seu pedido de oração ou o propósito que você está assumindo nesta Quaresma. Eu quero ler e rezar por você. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e compartilhe com alguém que precisa viver esse tempo de conversão. Que essa mensagem não fique apenas aqui, mas alcance outras vidas através de você.